Palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Iporá, Diorama. Estou falando em nome de 2 municípios do oeste goiano que pararam hoje e vão ficar parados até que sejam resolvidas as reivindicações do agro. Estão endividados, estão reclamando dos juros altos, estão pagando 18%, querem securitização, ou seja, querem pagar, mas querem ter papéis para poder negociar. É incrível, né, que o governo tá taxando com imposto de renda letras de crédito agrícola, incrível. Parece que faz tudo ao contrário, o governo. As máquinas estão nas ruas, nas estradas, e apoio da Federação Goiana da Agricultura, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. As reivindicações são as mesmas, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Tem um projeto na Câmara visando a atender parte dessas reivindicações. Eles não aguentam pagar tanto juro. A consequência é que, para o comércio de máquinas agrícolas, por exemplo, de adubos, de sementes, e também começa a afetar a próxima safra, que permite ao brasileiro comprar produtos importados, porque dá divisas para o Brasil, as divisas capacitam a importação. Enquanto isso, o ministro da Fazenda tirou férias, volta na semana que vem, e o ministro Lula está fazendo... O presidente Lula está fazendo uma viagem quase turística para o Canadá. Mas não é o Canadá urbano, é o Canadá rural. Que eu já falei aqui, lá em Alberta, ou Alberta, o nome da cidade é Kananaskis, é um nome indígena. É o G7. Ele foi convidado pelo chefe de governo do Canadá para assistir. O Brasil não participa, mas pode ser observador. Já partiu para lá. Nesta terça-feira ele já está lá. Eu vi um noticiário que ele vai se encontrar com Zelensky. Certo, vai propor algo parecido com aquela mesa com cerveja e tal. Chama o Putin, vão tomar uma cervejinha. Meu Deus. Mas, bom, pois é, enquanto isso, neste momento, eu estou conversando com vocês, agora são 10:07. Ainda não se mobilizou a Câmara, eu dei uma olhada para ver se tinha um bom quórum, tem que ter um bom quórum, para votar urgência para o projeto de decreto legislativo que derruba o decreto do Executivo de Lula, aumentando a alíquota do imposto sobre operações financeiras. É necessário metade mais um de 513 deputados, 257 votos, portanto. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, garante que vai ter 300 votos. Eu não sei como. Está muito desfalcado, estão falando em feriado de Corpus Christi, mas pelo que eu vi não é feriado. Mas eles fazem feriado. Eu acho que eles acham que o povo não ouve, não presta atenção. Na hora que eu fui conferir o quórum, estava falando o Gayer, e ele reclamando, o Gustavo Gayer reclamando da alienação do Legislativo ante tudo que está se fazendo. Né? Essa história toda, por exemplo, de transferir, assim como o Supremo transferiu aos prefeitos um poder que nem o Supremo tem, nem os prefeitos têm, nem o Congresso tem para mudar a Constituição, que é no artigo 5º, que fala sobre a liberdade de reunião, direito de ir e vir, o acesso ao trabalho. Né? Durante a pandemia, transferiram aos prefeitos fazer uma... Não sai ninguém de casa. Mas rasgaram a Constituição e agora, de novo, transferindo
Depois de o ministro Moraes dizer que as redes, que as plataformas não têm isenção, não têm neutralidade, têm lado e têm ideologia, vão entregar às plataformas algo que eles não têm, que é o poder de censurar. Alguém tem dúvida? Artigo 5º, cláusula pétrea. Artigo 5º, cláusula pétrea. Com base na Magna Carta de 1215, inciso 9 do artigo 5º. Vamos ler? Só para a gente lembrar que a gente tem que decorar essas coisas. Depois pedir para quem não cumprir, escrever 100 vezes no quadro negro. Devo obedecer à Constituição 100 vezes, principalmente no inciso 9 que diz, no inciso 9 que diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Né? Está escrito aqui, não fui eu que inventei, tem gente que está querendo desinventar a Constituição. Bom, estão derrubando o IOF, é provável, se tiver quórum, vem a urgência, mas não entra na votação ainda do mérito. Simplesmente a urgência significa não vai precisar passar por comissão, vai direto para o plenário vota. Né? Só que a votação para urgência é um sinal de qual vai ser o resultado da segunda votação. Enquanto isso, a ministra Gleisi Hoffmann ameaça os deputados a não liberar mais emendas se votarem contra o aumento de impostos. Eu já disse, acho que foi no domingo, o deputado não é louco, em véspera de eleição, em véspera da tentativa de reeleição, vai votar contra os pagadores de impostos, a favor de aumentar os impostos, quando é muito fácil não precisar aumentar os impostos, é só cortar os gastos correntes do governo, os excessos de gastos. E é só dizer para o governo, por favor, administre bem, chame o Paulo Guedes, se for necessário, posto Ipiranga. Né? Bom, eu não sei como é que está, eu não vi nenhuma notícia, porque o presidente da República tem prazo até quarta-feira para sancionar ou vetar uma lei aprovada em maio no Congresso Nacional, determinando que o dia 12 de abril, data da abertura da Embaixada Brasileira em Israel, logo depois de criado o Estado de Israel, 12 de abril é a data que comemora a amizade brasileiro-israelense. E está todo mundo esperando para saber o que ele vai fazer. Interessante a mídia, né? Eu vi na mesma mídia dizer que um cabo da PM do Rio de Janeiro foi morto por pessoas que atiraram nele quando ele estava dentro do carro. Mas também noticiaram que o Netanyahu prometeu assassinar o Ayatollah. Lá tem guerra. Morte na guerra não se costuma chamar de assassinato. É a morte. Um lado abate o inimigo. Agora, no Rio de Janeiro, o cabo foi assassinado, né? Mas eles têm um respeito pelo crime. E não é só a mídia, não. Tem uma boa parte da população que também gosta. Fizeram manifestações no Rio, lá, recentes. Toda hora tem, né? Espontâneas. Ninguém é obrigado. Tem um livro de uns amigos meus chamado A Bandidolatria. Leva um país à desgraça.
De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.